Ei, gente, tudo bem? Estou de volta agora para mais um Café com Livros e voltamos também com a canequinha de The Last of Us. Com o nosso cafezinho, ele tá muito quente, eu acabei de passar ele, enfim, tá quentinho, depois eu tomo. Mas também é um dia de retornos, porque temos de volta ela, uma das minhas autoras favoritas, que eu adoro ler os livros, que eu comprei uma coleção gigantesca, que é Agatha Christie. E hoje eu li, quer dizer, hoje não, né? Algum tempo atrás eu li Assassinato na Casa do Pastor, ou Murder at the Vicarage, que é um livro que eu passei o mês de março, passei o mês de março sem ler Agatha Christie, porque eu acho que eu estava lendo muito, estava numa sequência de todo mês, todos os meses de 2025 eu li pelo menos uma Agatha Christie. Eu estava nessa sequência e sabe, quando você lê vários e você começa a enjoar e não achar os livros tão bons quanto eles são, eu decidi dar uma quietada no estilo de escrita dela e pelo mês de março, e voltei em abril com Assassinato na Casa do Pastor. E cara, ela é muito boa, eu adoro tudo que ela escreve, eu mal posso esperar para ler outros livros, o resto da minha coleção. Então temos aqui para nossa ficha técnica de Assassinato na Casa do Pastor, este é o nome, não vou repetir de novo, a autora é a Agatha Christie. Tem essa edição, todas as minhas edições são da HarperCollins, então essa edição é nova, inclusive. Foi lançado essa edição, eu falei edição várias vezes, né? Em 2025, e a publicação original é de 1930. Esse livro é bem antigo, né? Vai fazer 100 anos aí quase, mas a HarperCollins, eu não sei qual que é a logística de produção deles, mas eles não estão produzindo os livros na ordem de lançamento, eles estão pegando livros aleatórios e fazendo edições do jeito, na ordem que eles querem. E eu já falei que eu comprei a coleção Arco-Íris, né? Essa aqui faz parte da coleção Arco-Íris, e eles não fizeram Arco-Íris em relação à ordem de lançamento, o que me irrita bastante. Algumas seções fazem sentido, essa aqui nem tanto, que eu tenho um livro marrom alaranjado. Tá, marrom alaranjado próximo de um livro verde, mas enfim. Por exemplo, o livro mais recente eu não comprei ainda é O Segredo de Chimneys, que é de 1924, se não me engano. E, enfim. Temos 284 páginas nesse livro aqui. Ele é relativamente grande, né? Maior do que o costume da Agatha Christie. Eu não lembro se eu li um livro com mais de 300 páginas dela. Eu acho que ela tem um top aí, né? Porque ela encontrou uma fórmula de fazer livros e ela teve ano que ela lançou 2, 3 livros por ano, e então não tem como ser tão grande assim. Então, esse livro aqui, ele é interessante, eu tava com uma expectativa para ler ele, porque recentemente já faz algum tempo, né? Acho que final do ano passado, a Netflix lançou um filme que chama Vivo ou Morto, ou Wake Up Dead Man, vou colocar a foto dele aqui, que é o terceiro filme de uma saga do Benoit Blanc, que começou com Entre Facas e Segredos, o Knives Out, depois veio o Glass Onion e agora esse Wake Up Dead Man, que é o detetive Benoit Blanc como uma espécie de Hercule Poirot ou Sherlock Holmes, que eles estão fazendo vários filmes com elencos recheadíssimos de estrelas sobre questões de assassinato. Então eles estão trazendo livros baseados, livros semelhantes à da Agatha Christie, com detetives, e temos esse principal detetive, o Benoit Blanc. Existem alguns filmes adaptados para o cinema das histórias de fato da Agatha Christie, né, como O Mistério no Caribe, não, Morte no Nilo, O Assassinato do Expresso do Oriente, aí temos o Hercule Poirot, que é o Kenneth Branagh, ele inclusive dirige os filmes, mas enfim, tô divergindo. Esse filme Wake Up Dead Man, em uma das cenas, ele usa desse assassinato que acontece no filme, ele usa de algumas ideias, entre várias aspas, de livros de crimes. E um desses livros é Assassinato na Casa do Pastor, porque o Wake Up Dead Man ele se passa num vilarejozinho que tem uma igreja e o pastor
não sei se é pastor, enfim, o padre da igreja, ele acaba morrendo e o assassinato tem alguns elementos de Murder at the Vicarage. Eu falei, caramba, eu quero ler esse livro, eu tenho ele na minha estante, estou ansioso para ler. Então, como o livro é de 1930, é um dos primeiros, eu posso até olhar aqui, depois eu posso até dar um corte, eu tenho uma planilha com os livros da Agatha Christie. Peraí, não sei escrever aqui. Pode ser esse daqui. Tô mexendo no meu computador. Eu tenho uma planilha com todos os livros da Agatha Christie. Ela escreveu 82, 81, tem a bibliografia dela, enfim. O Assassinato da Casa do Pastor é o 12º livro que ela escreveu, que ela publicou. E esse é o primeiro que aparece a figura da Miss Marple. Ela tem dois detetives principais, que são o Hercule Poirot, o detetive belga, não é francês, que é um detetive de fato por profissão, e a Miss Marple, que é uma senhorinha, uma velha solteirona, como ela descreve aqui, de um vilarejozinho chamado St. Mary Mead, que ela sabe muito da natureza humana. Ela não saiu muito desse vilarejo, mas ela conhece muito bem as pessoas, né? A natureza humana, e ela utiliza de situações que ela viveu, que ela viu, para solucionar os seus crimes. Ela é uma senhorinha muito, muito esperta e acaba sendo mais... Eu queria ver, eu não sei se tem, mas eu queria ver um livro onde os dois trabalham junto, a Miss Marple e o Hercule Poirot trabalham junto, porque eu acho que a Miss Marple ia dar um coro gigantesco no Hercule. E a Agatha mesmo já falou que a Miss Marple é a favorita dela. Tipo, ela não... Se ela pudesse escolher um favorito, seria a Miss Marple. E curiosidades aqui, fun facts, esse prólogo tá um pouco grande demais. Temos esses dois detetives, mas tem livros que são sem nenhum dos dois, que tem outros personagens recorrentes na bibliografia, no histórico dela. Então a gente tem outros personagens que são recorrentes, alguns personagens pontuais, que são os detetives das vezes, enfim. Bom, o primeiro livro da Miss Marple é um livro que se passa no vilarejozinho dela, então é um livro inteiramente situado em St. Mary Mead. E a gente tem muitos personagens. A gente tem o Leonard Clement, que é o pastor do rolê, a Griselda Clement, que é a esposa dele, o Dennis, que é o sobrinho, a Mary, que é a moça que trabalha para eles, a empregada, o Mr. Halls, que é um dos pregadores da igreja, o Sr. Lawrence Redding, que é um viajante que apareceu lá, o Coronel Prothero, que é tipo o mecenas da galera, a Mrs. Anne Prothero, que é a segunda esposa dele, a Lettice Prothero, que é a filha do coronel e afilhada da Anne, a senhora Hartnell, a senhora Weatherby, a senhorita Hartnell, a senhora Weatherby, a senhora Price Ridley, que são as solteironas do vilarejo. Temos a senhora Lestrange, que é uma recém-chegada, uma figura meio misteriosa, o Dr. Haydock, que é o médico da galera, o Dr. Stone, que ele é um pesquisador que também chegou recentemente, a Miss Gladys Cram, que é a secretária dele, e, claro, a Miss Marple, uma das outras solteiranas. Então a gente tem quase todo vilarejozinho envolvido nesse livro. Aí tem uma senhora Archer, um cara chamado Archer também, que são citados, mas tudo mais. Mas aí, tá, a gente tem todos esses personagens, bom, um deles vai morrer, infelizmente. Quem será, né? Então... eles entregam um pouco logo de cara. É uma coisa que eu venho falando, tipo, eu quero tentar ler os livros sem tentar ler a sinopse na parte de trás, porque senão eu já sei quem vai morrer. Então eu não fiz isso e eu descobri quem ia morrer bem no início do livro, que é o Coronel Prothero. Coronel Prothero, ele vai morrer no caso, mas a gente tem uma situação meio inusitada. O livro abre com uma fala do pastor. Na verdade, o pastor, ele é o narrador inteiramente do livro. Então, ele fala numa manhã de quarta-feira, enquanto ele está tomando café, a seguinte frase: quem matasse o Coronel Prothero, na verdade, estaria fazendo um grande favor para a humanidade. Esse livro é interessante porque a gente tem um pastor, uma figura
do alto clero, da religiosidade, com questões morais um pouco duvidosas. A gente talvez veja essa figura como imaculada, o detentor da verdade, da razão, e a gente tem uma versão um pouco mundana, de fato, com pensamentos não, assim, com pensamentos, com julgamento, todo mundo pensa, mas com julgamentos, com animosidades e tudo mais. Então é muito interessante esse livro, como é construído o Pastor Clement. E ele fala que quem matasse o coronel estava fazendo um favor para a humanidade. Isso foi numa terça-feira. Daí, como o coronel ele é uma figura importante no vilarejozinho, na região, ele sempre tem reuniões com os líderes locais e o pastor é um deles, né? Eu meio que mantém a sociedade lá sob... Não sob uma rédea, mas sobre algum tipo de controle, né? Que não, a igreja ela faz algum controle em uma sociedade. Daí, ele é um cara meio enérgico, o coronel meio enérgico, ele é meio surdo, ele sai gritando lá e ele é meio casca grossa, então, tipo, ele é uma figura meio desagradável também. Daí, quarta-feira, o pastor falou aquele trem. Quinta-feira, eles teriam uma reunião, às 6h30, por aí. Só que aí o pastor teve que... Alguém ligou para ele teve que ir em outro lugar, aí o coronel chegou para falar com ele, então eles meio que se encontraram em algum momento e eles teriam que adiar essa reunião, só que essa reunião foi adiada para sempre, porque o coronel Prothero, ele apareceu, ele jazia, que eu me escrevi aqui, ele jazia morto no escritório do pastor, dentro da casa dele, dentro da casa do Clement. Então o pastor falou que quem matasse o cara estaria fazendo um favor para a sociedade, eles iam se encontrar e ele apareceu morto. Meio suspeito, né? Mas aí vamos livrar a ficha do nosso querido pároco, porque ele não estava em casa no momento. Ou será que não? Enfim, daí esse livro ele trata dos casos clássicos de whodunit, né? Quem fez isso? Ou é a figura mais provável, ou é aquela que ninguém imagina. E existe essa situação nos dois casos. Você tem uma confissão logo de cara. Então você fala, pô, confessou, mas confessou no calor do momento, então não é esse cara, será? E aí você fica com aquela dúvida. Se não foi esse cara que tava meio óbvio, então quem foi? E aí, tanto o padre quanto um inspetor meio... O nome do cara é Inspetor Slack, que é meio folgado, né? E esse inspetor, ele é meio folgado de fato. Então, tanto o padre quanto o inspetor, quanto o coronel de polícia, né? O outro coronel, que eu esqueci o nome, Hawthorne, não é Hawthorne. Temos um outro coronel eventualmente aqui. Se eu for pro final... Coronel Melchett. Coronel Melchett, ele é o líder de polícia da galera. Então, a gente tem várias investigações rolando pela parte da polícia, né? Que eles têm que fazer o rolê. E o pastor, ele quer desvendar esse mistério porque, pô, aconteceu na casa dele. Ele falou assim, eu preciso saber quem foi, porque, né? Quero seguir com a minha vida em paz e descobrir quem foi esse responsável por matar o cara na minha casa. E aí, a gente tem uma investigação de todas as pessoas que eu citei, eles têm motivos para ter matado o coronel Prothero, porque ele é uma figura meio autoritária, contraditória, então todo mundo tinha alguma animosidade, até mesmo o pastor, então a gente tem uma lista de suspeitos muito grande. E a gente vai vendo a investigação decorrendo, a gente tem inquéritos, a gente tem... inquérito da polícia, a gente tem alguns interrogatórios e você vai vendo, vai posicionando cada um, vai pegando os álibis, vai pegando a posição de cada pessoa do vilarejo, você fala, meu Deus, ninguém matou esse cara, ou melhor, ninguém poderia ter matado esse cara, então foi intervenção divina. Só que detalhe, né? Você fala, o cara morreu de ataque do coração, não, ele levou um tiro na cabeça, ele, né, foi baleado. Então, não tem como não tinha como ter sido ele, não teria como ter sido suicídio pela posição do tiro e
da posição da arma que nem tava lá, na verdade. Então, é aí que entra a Miss Marple. A Miss Marple, ela é uma velha solteirona que ninguém dá crédito pra ela. Tipo, nossa, essas moças, elas sempre ficam falando, cheio de teorias, não sei o quê. Mas ela é muito observadora e ela consegue observar coisas que ninguém viu e tirar conclusões muito acertadas de coisas quase que improváveis. E ela acaba, no final, solucionando o crime. E quem fez, você vai ter que ler para descobrir. Mas ele é muito interessante, porque além desse mistério principal, a gente tem a vida de vilarejo rolando. E aí a gente tem outras coisas menores, outras subtramas que vão se entrelaçando e permeando a trama principal, que são meio que pistas falsas, mas você não sabe que é uma pista falsa até você chegar no final e desvendar isso. Então não é aquele, ó, todo mundo está focado no crime. A gente tem outras coisas que meio que divergem a atenção do leitor para outros lugares. Então a Agatha, ela faz isso, ela faz você pensar quem foi. Então cada capítulo que você lê, cada página que você lê, você, nossa, então foi isso que aconteceu, foi esse cara que fez, mas na verdade é só um distrator, né? Então esse livro, ele é muito bem arquitetado, muito bem engendrado, não, que palavra bonita. Então foi um deleite ler. Eu tava com vontade de ler por causa do filme e voltar a ler a Agatha Christie, então eu fiquei muito feliz de ler isso aqui. Ele é muito bom, assim, tipo, cada coisa que acontece nele é muito bem pensada e muito bem arquitetada. Eu gostei bastante. E os casos da Miss Marple, como ela não é uma detetive, ela não tá lá no local do crime para investigar, você tem mais lógica envolvida. Você pega, é tudo mais no diálogo, assim, não tem nada concreto. Ela não tem nada concreto, não tem como provar concretamente, mas ela usa de deduções lógicas, sequências lógicas para chegar no resultado, e daí aí a polícia tem que armar uma armadilha, que é o que acontece aqui, para de fato pegar o assassino e tudo mais. Então são livros muito espertos e muito mirabolantes, o que eu gosto demais. Então a nota geral desse livro foi 4,2 que eu dei. Gostei muito, muito, muito mesmo. E assim, recomendo bastante. Eu sempre recomendo qualquer tipo de leitura, qualquer tipo de livro, então principalmente Agatha Christie, mas Assassinato na Casa do Pastor é um livro muito, muito bom. E eu sempre venho reclamando de traduções o texto, né? Texto de palavras. Esse livro aqui não tem erros, ou muito poucos, acho que eu nem reparei. Então, muito bem diagramado, muito bem feito a tradução do Samir Machado de Machado, um cara que tem um nome muito legal, e ele também escreve histórias de mistério e assassinatos, e muito bom. Então, fica aqui a minha recomendação, Assassinato na Casa do Pastor, e também outra recomendação que eu tenho é o meu livro, Apenas Uma Outra História de Amor, vou botar a imagem dele por aí, disponível no link na descrição. Mas se você for de Belo Horizonte ou frequenta a UFMG, manda uma mensagem no Instagram, @venandocorreia, e me segue lá também, né? Não custa nada, se você quiser comprar o livro também. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem um like, curtam o vídeo, compartilhem também. Vejam outros vídeos do canal, vejam os vídeos antigos. O vídeo de semana passada foi de Devoradores de Estrelas, que é um vídeo que tá muito legal. E no momento que eu estou vendo tem muito poucas views, então por favor vejam. E os outros vídeos também, são poucos vídeos no canal, dá pra você ficar em dia com Café com Livros. Muito bom, muito fácil, muito rapidamente, na verdade. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo e tchau!